Continuando nossa aula, a gente falou ultimamente do tal de máximo e mínimo absoluto. Então, guys, compreender que o que é o máximo absoluto? É o maior valor que uma função pode assumir. Da mesma forma, a gente tem lá embaixo que é o mínimo absoluto. Então, se você tiver uma função e o maior valor que ela puder assumir, por exemplo, for 7, esse 7 se torna o máximo absoluto. Esse máximo e mínimo absolutos são os famosos extremos da função. E você pode analisar máximos e mínimos graficamente, que é bem mais simples do que analiticamente. Como é que a gente analisa graficamente máximos e mínimos? Você olha para o gráfico, identifica o ponto mais alto, que vai representar o ponto de máximo, e o ponto mais baixo, que irá representar o ponto de mínimo absoluto. Lembrando que os valores máximos e mínimos absolutos, eles são as imagens. Então, você olhou para o gráfico, o ponto mais alto representa o valor máximo, mas onde é que está o valor máximo? O valor máximo está aqui no eixo Y. Nesse exemplo aqui, o valor máximo é 5, como a gente pode ver. E aqui é o ponto mais embaixo, representando o valor mínimo. E o mínimo é aqui, opa, não é 6 não, tá, guys? O mínimo aqui, ó, é 2. Isso aqui não, menos não, faz parte dessa linha. Então, lembrando que valores máximos e mínimos absolutos são sempre no eixo Y. Por que no eixo Y? Porque são a imagem. E eu enfatizo a questão de ser máximo ou mínimo absoluto, não falando de maneira mais simples, apenas máximo e mínimo, porque existe uma outra definição para máximo e mínimo. Acontece, guys, que às vezes nós nos deparamos com certas situações, certos estudos, com funções que elas podem até ter máximos e mínimos absolutos, mas elas possuem alguns pontos críticos que são máximos ou mínimos, pelo menos para valores próximos. Se a gente pegar esse gráfico aqui, por exemplo, a gente vê o ponto mais alto representando o valor máximo. Como esse gráfico ele vai descendo indefinidamente, ele não tem valor mínimo absoluto, ele tem valor máximo absoluto, mas ele não tem valor mínimo absoluto. Porém, nós podemos ver algumas espécies, entre aspas, de montanhas nesse gráfico, alguns pontos que a gente já chamou aqui no passado de pontos críticos. São esses pontos picos de montanha, lá para cima ou invertido, de montanha invertida aqui para baixo. Perceba que esses pontos, eles não são máximos. Esse aqui, ele não é máximo global, porque ele não é o mais alto da função toda, mas por estar numa espécie de montanha, você pode perceber que ali próximo dele, ele é um dos mais altos. Se você imaginar a sua função, como sempre, caminhando no sentido da esquerda para a direita, em cima do gráfico, você vem com a partícula aqui em cima do gráfico, desce, chegou ao ponto mais embaixo, sobe, ponto mais em cima, desce. Então, esses pontos aqui, eles são pontos mais altos ou pontos mais embaixo, pelo menos ali próximo, numa vizinhança. Esses pontos, guys, então, eles ganham os nomes de máximos e mínimos locais. Esse ponto e esse ponto são pontos de máximos locais. Por que máximos locais? Porque eles são pontos, picos lá do alto, mas eles não são mais altos da função. Não se tornam, então, o quê? Não se tornam, cadê o conceito? Não se tornam absoluto, porque absoluto tem que ser o mais alto de todos. Mas pelo menos nesse pedacinho
a gente pode perceber que eles são máximos. Da mesma forma, esses dois pontos aqui em azuis são pontos de mínimos locais. Mínimos porque eles são de fato pontos que estão ali embaixo, e locais porque eles são os mais baixos de sua vizinhança, de sua proximidade, de sua localidade. Então, guys, em relação a pontos, ou pode a gente falar de valores, inclusive, valores máximos e mínimos, nós temos dois tipos. Existem os máximos e mínimos absolutos, que representam o maior e o menor valor da função. Existem os máximos e mínimos o quê? Locais, que representam os maiores e menores valores ali na proximidade, e a gente vai ver que esses valores vão ter uma importância para nossos estudos mais adiante. Outra coisa, às vezes a gente abrevia, a gente faz muito isso em matemática, abreviar as coisas para falar de maneira mais simples. A gente faz não falar a palavra completa, na verdade até mesmo a língua portuguesa a gente vai abreviando coisas com o tempo. Como antigamente surgiu a televisão, com o tempo virou simplesmente TV, a motocicleta, que com o tempo virou simplesmente moto, até na maneira de falar, a gente costuma engolir o ar e falar de maneira popular, linguagem popular, e na matemática a gente costuma fazer muito isso também. A gente chama na matemática essas maneiras de falar diferente de abuso de linguagem. O que é um abuso de linguagem na matemática? É quando você não usa o nome completo, o nome de fato, você está usando um outro nome, mas você sabe do que está falando, então você está abusando da linguagem. E a gente faz muito isso aqui. A gente costuma chamar os máximos e mínimos locais simplesmente de máximo ou mínimo. Então, quando eu falar em máximo ou mínimo aqui, fica subentendido que eles são o quê? Locais, possivelmente. Por que possivelmente? Um detalhe, guys, é que ser máximo ou mínimo local nada impede de ser global. Quando a gente falar máximo ou máximo ou mínimo locais, pode existir uma possibilidade de ser o que? Global. Porque pense comigo, máximo ou mínimo local máximo, vou pegar o máximo. Máximo local é máximo numa proximidade. O máximo absoluto, ele não deixa de ser máximo numa proximidade. Tudo bem, ele é mais que isso. Ele é mais que máximo na proximidade. Ele é o maior de todos, o máximo absoluto. Mas não deixa de ser na proximidade. Se ele é o maior de todos, é claro que ele é maior o quê? Não é tão claro, né? Mas se ele é maior que todos, ele é maior do que na sua proximidade. Dessa forma, a gente tem um conceito aqui que foi apresentado a vocês de máximo e mínimo local. Então, um valor máximo, lembre-se que valor sempre se refere ao quê? A imagem. A gente falou disso aqui nessa aula. Cadê? Valor, acho que tá aqui, valor sempre se refere à imagem. Então, um valor máximo local será a imagem que é maior do que todas, pelo menos numa proximidade, próximo. Da mesma forma, o mínimo. E gráfica, aqui tem um gráfico, guys, foi retirado lá do livro, vocês podem conferir. Essa função aqui tem vários valores de máximo ou mínimo locais. O que a gente pode destacar? Esse aqui, esse ponto aqui da extremidade, esse pontinho, bem aqui, aqui. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, que são pontos que representam os valores máximos e mínimos locais. Por que esses pontos? Primeiramente, esses aqui já representam o que a gente chama de montanha. A gente vai chamar de ponto crítico mais adiante. A gente pode até usar esse termo já, pontos críticos. Esses dois pontos, guys, eles são, aqui é máximo, aqui ele é mínimo, máximo e mínimo. Esse ponto aqui da extremidade, normalmente pontos de extremidade do gráfico,
eles costumam ser máximos ou mínimos. Por quê? Porque essa extremidade, perceba que ela vem subindo, chegou aqui e parou. Ela não sobe mais. Então aqui é um pico, é um ponto mais alto. Portanto, aqui é um ponto que ponto máximo local. Máximo local. Da mesma forma, esse ponto é mínimo local. Aqui também é um mínimo local, porque veja, acompanhe o gráfico da função. Ele vem aqui, desceu até aqui e começou a subir. Aqui é o ponto mais baixo nessa vizinhança dele, na localidade. Ele veio descendo, dali não desceu mais, começou a subir. Então perceba que ele é um ponto de mínimo local. Aqui, guys, nós temos umas coisas interessantes a falar que vai ajudar a gente mais para frente. Que é o que? Esses dois pontos críticos aqui, ou seja, que faz a montanha, perceba que a tangente deles é horizontal, ou melhor dizendo, perceba que eles são pontos deriváveis, pontos onde você pode derivar a função, e ambos possuem o que? Tangente horizontal. Não sei se vocês lembram, mas tangente horizontal indica a derivada zero. Então esse ponto nos diz que a derivada aqui no D vai ser zero. E aqui a derivada nesse ponto E, que é o E, ó, vai ser quanto? Zero. Pontos com tangente horizontal, a derivada é zero. O que a gente vê então? Esses pontos que possuem derivada, a derivada é nula. Esse ponto aqui, esse ponto, dos pontos de máximo e mínimo, a gente está analisando pontos de máximo e mínimo. Aqui é um ponto de máximo e mínimo, mas é um ponto que não tem derivada. Por que não tem derivada? Porque tem bico. Não sei se vocês recordam, mas funções que têm bicos, quinas, cúspides, descontinuidades, elas não possuem derivada. E finalmente, guys, os pontos das extremidades. Tenham atenção com esses pontos das extremidades. Aqui, guys, o ponto ele termina aqui. Se ele não terminasse, o gráfico iria continuar. Mas ele termina aqui. Normalmente, a gente costuma colocar uma bolinha para dar uma ênfase que termina. O caso do livro aqui ele não coloca, mas em avaliações eu coloco uma bolinha só para deixar mais claro para o aluno que o gráfico finaliza ali. Aqui ele não viu que não tinha necessidade, até porque o gráfico parou aqui, ele não continuou. Então, o que eu quero falar dessas extremidades de gráfico? As extremidades de gráfico são pontos onde não tem derivada. Não tem derivada. Por quê? Lembre-se que a derivada é um limite. Para existir limite, tem que ter os limites laterais. Esse ponto aqui, já que parou, não tem gráfico do lado direito. Aqui é o lado direito. Não tem gráfico do lado direito, não tem limite do lado direito. Então, com esse argumento, nós concluímos que extremidades não possuem derivada. Não possui derivada. Esse ponto não possui derivada. E esse ponto aqui não possui derivada. E por que eu estou falando de derivada? Porque a derivada vai ser importante para nos ajudar a encontrar pontos e máximos. Pontos de máximo e mínimo, ou valores máximos e mínimos locais, mais adiante. Se a gente observar, se você ver o que eu fiz de análise comparando com a derivada, 1, 2, 3, 4, 5. Dos cinco extremos, valores extremos da nossa função, ou seja, os 5 pontos de máximo e mínimo, todos que tinham derivada, a derivada era zero. Todos que tinham derivada, a derivada era zero. E é isso que a gente vai trabalhar mais adiante. A gente vai ver um resultado que isso aqui não é só para esse gráfico, mas vamos manter a calma para não confundir a cabeça de vocês. Mais adiante vocês vão entender direito do que eu estarei falando. E aqui, guys, a gente tem um gráfico para finalizar. Infelizmente esse vídeo foi longo, já passamos dos 14 minutos. A gente tem um gráfico aqui para fazer uma análise. Olha, apenas o gráfico em azul, apenas em azul. Não, aqui vai demorar... Como aqui vai demorar uns 2, 3 minutinhos ainda para concluir, eu não quero deixar o vídeo longo, então eu vou encerrar isso aqui.
Até, tchau. Thanks.